Olá, estudantes! Neste vídeo abordaremos o tema Ansiedade durante a pandemia, atividades 1 e 2 do material Trilhas de Aprendizagens. Ansiedade, segundo o dicionário online de português, tem por significado um desconforto físico, psíquico, uma agonia, aflição, angústia. De acordo com o conceito, de ansiedade na psicologia, nós encontramos condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Já a palavra pandemia, também segundo o dicionário online de português, tem por significado uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente, etc. A ansiedade durante a pandemia refere-se a uma situação de sofrimento que pode ser desencadeada pela pandemia, uma vez que ela é responsável por quebrar a nossa rotina a qualquer momento. Aqui nós temos um texto, uma notícia, que tem por título Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Pandemia impôs desafios imensos à população, entre eles procurar cuidar da saúde mental. Observem a estrutura desse texto. Ele traz o título em destaque, embaixo um subtítulo ou a linha fina que complementa a informação dada no título. Nós temos aqui embaixo a informação do horário e da data em que essa notícia foi publicada. Então, 12h39, do dia 18/1/2021. E quem é o responsável por essa publicação, por essa notícia, que é a Secretaria Especial de Comunicação. Observem lá embaixo, nós temos a fonte disponível e o endereço eletrônico onde vocês podem encontrar essa notícia. E aqui o acesso, data de acesso, que é de dia 22/4/2021. Observem que essa data é a data em que foi acessada a notícia, diferentemente da data acima, em que se refere à publicação. Essa data do dia 18/1 é a publicação. O texto possui 4 parágrafos. Vocês observem que esses parágrafos, eles estão alinhados no final. Eles terminam sempre no mesmo local, no final da folha. A pandemia de Covid-19 provoca efeitos diferentes para cada pessoa, independentemente de idade, classe social ou condição psíquica e mental. O novo coronavírus impôs desafios para todos os cidadãos e a saúde mental foi fortemente impactada. Após meses de restrições no convívio por força do distanciamento físico, é importante prestar atenção aos sinais e procurar ajuda ao notar qualquer alteração no comportamento. O alerta é da equipe de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde, SMS. O momento continua sendo difícil e a sugestão de distanciamento social ainda se mantém. Tendo isso em vista, uma das maiores fontes de conforto para alguém que está em sofrimento é conseguir, da forma que for possível, falar sobre isso com aqueles e aquelas em que confia, com quem se sente acolhido e lhe apoiam. E quem cuida da mente, cuida da vida. Essa foi a mensagem transmitida pelas equipes do CAPS AD3 Heliópolis, UBS Jardim São Bento, UBS Vila Clara e UBS Milton Santos, nas regiões sul e sudeste da capital, durante ações que lembraram o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Clique aqui para conferir uma série de dicas da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Saúde sobre como cuidar da saúde mental, especialmente neste momento de pandemia. Então, primeiro parágrafo, nós temos aqui uma apresentação do que será desenvolvido, Então, a situação da saúde mental e a importância de se procurar ajuda nesse momento de pandemia. Segundo parágrafo, nós temos a sugestão de como lidar com a situação de sofrimento provocada pelo distanciamento social. Terceiro parágrafo, nós temos aqui os lugares onde foram desenvolvidas ações de conscientização sobre a saúde mental
E finalizando o quarto parágrafo, ele coloca um link, clique aqui, em que você, leitor, terá acesso a outras informações, a dicas de como você pode cuidar dessa saúde mental. O próximo texto, observem, ele tem um formato diferente do primeiro. Ele é um poema. O poema aqui ele é estruturado em versos e estrofes. Cada linha é um verso, e o agrupamento desses versos é o que forma a estrofe. No caso desse texto, nós temos 2 estrofes. A primeira estrofe com 8 versos e a segunda estrofe com 2 versos. Lembrando que o primeiro texto era uma notícia, que tinha por objetivo trazer uma informação objetiva, direta. 666 é uma poesia. O texto poético é aquele que expressa sentimentos e visões pessoais. Ele é capaz de provocar uma reflexão e muitas vezes de nos emocionar. Quem expressa os sentimentos dentro da poesia é o eu poético ou chamado também de eu lírico. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já se passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana, no livro Esconderijos do Tempo. Nós temos um poema aqui, com uma estrutura de versos e estrofes, em que vocês observem que o verso, nem sempre ele vai até o final da folha. E os versos nós falamos que são irregulares porque eles têm tamanhos diversos. Uns são maiores, outros são menores. Observando aí os 2 textos, Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental, que é a nossa notícia, e o segundo texto, que é um poema, 666, nós temos aqui, em relação à organização, a notícia, ela é organizada em parágrafos, é um texto em prosa. O poema é organizado em versos e estrofes. O objetivo. A notícia, ela tem por objetivo informar. É a apresentação de um fato específico ocorrido na realidade de maneira objetiva, sem emoção. São informações precisas. No caso do texto Janeiro Branco, que é uma notícia, é uma informação sobre ações desenvolvidas para cuidar da saúde mental. Enquanto o poema é um texto que tem por objetivo emocionar, refletir, é um texto subjetivo, traz uma visão particular, individual, é uma reflexão, né, no caso de 666, é uma reflexão sobre a passagem do tempo e a importância de aproveitarmos o momento presente. Agradeço a atenção e, como material complementar ao tema abordado, sugiro o site da Fiocruz com materiais sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Obrigada.